It's my pleasure to welcome you, prazer lhe estar bem-vinda, to the Conference on Environmental Policy and Science for the Amazon. The conference is sponsored by a number of organizations. It's organized by the Center for Latin American Studies with very generous support of the Tinker Visiting Professor Program, the U.S. Department of Education Title VI National Resource Center grant, and a grant from the Brazil office of the Ford Foundation. Additional support from this conference was made possible by a grant from the Gaylord and Dorothy Donnelly Foundation to the University of Chicago's Program on the Global Environment and from the Center for International Studies. So just as all of you are a diverse coalition of scholars and activists, so also this has been a complex enterprise, and we're very grateful to everyone who's given us assistance. Now, for simultaneous translation of the conference, para tradução simultânea, please use the headphones located at each table, and please leave the headphones on your table during the break so that if you move around, someone else can take advantage of them. The panels are organized with presentations of 20 minutes per person, with a 30-minute discussion session at the end of each panel. So we ask that members of the audience with questions, please leave the questions for the end of the panel and form a line at the microphone at the northwest corner of this room so that your questions can be recorded. We're recording the conference. Então, pedimos que quem tiver uma intervenção para fazer ao final de uma mesa, que fale no micrófono ubicado aqui na sala. In addition to the questions at the end of each session, on Friday, tomorrow, at the end of the afternoon, there's going to be a 2-hour discussion. So we hope that you will not only have comments and interventions at the end of each panel, but that you will bring something to the debate. For our guests in the audience, we've provided a map to places to have lunch on campus in the neighborhood. And finally, I want to point out to you the staff from the Center for Latin American Studies who are organizing the event and are here to help you. Frutuoso Santana. Frutuoso, can you get up, please? Julene Iriarte, there at the back of the room, and Josh Beck, whom I don't see. There's Josh. So if you have any questions about the logistics of the conference, please speak to Frutuoso, to Julene, or to Josh Beck. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, assistência que requerer com Frutuoso ou com Julene. And it's my pleasure to introduce Dean of Social Sciences at the University of Chicago, Mark Hansen, who will make some introductory remarks, and then he'll be followed by Ambassador João Olmino, Consul of Brazil in Chicago, who will also speak in introduction. That will be followed by a very brief video presentation from former Senator Marina Silva, and then the first panel will be seated at the table. So, Mark? Good morning. On behalf of the faculty, the students, and the staff of the Division of the Social Sciences at the University of Chicago, and on behalf of the entire University of Chicago community, I'd like to welcome you to our campus and to our program of activities on environmental policy, social movements, and science for the Brazilian Amazon. This conference represents the joint activity of two of our most vibrant programs, the Center for Latin American Studies and the Program on the Global Environment, and it represents the vision of one of our most distinguished Brazilianists, Manuela Carneiro da Cunha. This topic could not be more timely and more important. Brazil has leapt into leadership in the Western Hemisphere in both the economic and the political domains precisely at a time when the issues of global environmental degradation and sustainability have become the most urgent. As the chief steward of the Brazilian Amazon region, Brazil will play a leading role in the world's environmental future. I hope that this conference will elevate the political and scientific debate over the future of the Brazilian Amazon, and knowing the quality of the participants in the conference today and tomorrow,
I am confident that it will. So again, welcome everybody to the University of Chicago campus. I look forward to an interesting and informative and ultimately influential conference on the future of the Brazilian Amazon. Thank you. Well, good morning. My name is João Almino. I'm the Consul General of Brazil here in Chicago. I'd like, first of all, to say how pleased I am to be here at the university once more. I'd like to congratulate Dean Mark Hansen, and very especially my dear friend Dane Borges, for the great work they have done here at the university. Dane himself, a historian and a Brazilianist who has done important research on Brazil. It has been a pleasure for me to work with him in several different events here at the university. And since we have in fact, interpretation, I think I would rather speak in Portuguese, if you allow me. And since there are also many of you who are here present who are Brazilians, and the speakers, many of them are Brazilians, I'd like to say to them and to you all a few words. Em primeiro lugar, dizer que foi um grande prazer para mim olhar a lista dos conferencistas e verificar que há nessa lista vários deles que são velhos conhecidos meus ou, na verdade, autores de livros importantes que eu já li no passado. Apenas para citar aqui alguns exemplos, o Jorge Viana era governador do Acre quando eu, então diretor do Instituto Rio Branco, levei lá ao Acre a turma do Instituto Rio Branco e foi, de fato, uma grande lição para todos nós, as exposições feitas não apenas por ele, mas por todo o seu secretariado, sobre as muitas iniciativas na área ambiental que foram levadas adiante na sua gestão, lá no estado do Acre. A Mary Alegretti, na época que eu servia em Washington e preparava uma dissertação que fazia parte do meu processo dentro do Itamaraty, uma espécie de tese sobre assuntos ambientais, muito me ajudou nesse trabalho indiretamente, pelos excelentes artigos, então, que ela escrevia sobre o assunto. Tive a grande honra e o prazer de conhecer aqui em Chicago a Manuela Carneiro da Cunha, grande antropóloga brasileira, discípula do Lévi-Strauss. Infelizmente, agora voltou ao Brasil, não temos o convívio dela aqui em Chicago, mas é um grande prazer vê-la aqui de volta na organização dessa conferência. Eu gostaria de, muito brevemente, mencionar 4 pontos que me parecem fundamentais do meu próprio ponto de vista. Primeiro, um que é de natureza, eu diria, filosófica geral, que, em resumo, seria o seguinte: a solução dos problemas ambientais requer uma participação ativa do próprio homem, que foi o criador desses problemas. Não é suficiente que a técnica sozinha seja empregada para a solução desses problemas, e nem é suficiente que nós partamos de um enfoque ecocêntrico que vê o homem como algo exterior à natureza e apenas como um elemento daninho à natureza. A solução encontrada de se pensar um conceito de desenvolvimento sustentável, me parece que ainda é o melhor caminho, um caminho que deve pensar ao mesmo tempo a sustentabilidade social, econômica e ambiental do desenvolvimento, sempre levando em conta, obviamente, as gerações futuras. Um segundo ponto em relação às florestas, e talvez muito especialmente a floresta amazônica, é o de que, apesar de ser muito importante o trabalho da legislação, apesar de ser muito importante o controle para a preservação das florestas, a meu ver, a solução existirá no momento em que for mais rentável preservar florestas do que empregar os seus recursos, sobretudo a madeira, para fins econômicos. E, para isso, é fundamental o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da biotecnologia,
E eu acho que esse, portanto, é um caminho importante para que haja um emprego melhor dos recursos florestais, por exemplo, na indústria química, na indústria farmacêutica e assim por diante. No caso específico da floresta amazônica, o que deve nos surpreender não é tanto que ela tenha sido destruída, mas que ela tenha sido preservada, porque nós ainda temos ali uma floresta, cerca de 80% dessa floresta, que é realmente uma área imensa, correspondendo, se nós transpuséssemos a floresta amazônica para o território norte-americano, ela corresponderia a mais de metade dos Estados Unidos continentais. Portanto, é uma área muito, muito importante, e é importante para o Brasil preservar essa floresta, sobretudo por sua riqueza da biodiversidade. Mas, além disso, é importante também como uma contribuição brasileira global, porque o Brasil é um país que tem uma matriz energética relativamente limpa, se comparada com a de países desenvolvidos, principalmente, se comparada, por exemplo, com a dos países da OCDE. Tem também uma matriz que basicamente utiliza recursos renováveis por causa das hidrelétricas e também do programa do álcool. Então, a maior parte da contribuição brasileira para o chamado efeito estufa vem precisamente da destruição de florestas. Então, será uma contribuição também importante do Brasil, do ponto de vista global, à preservação de suas florestas. Em terceiro lugar, eu gostaria de destacar que houve progressos muito importantes no Brasil nessa área ambiental. Não vou aqui fazer um histórico disso, imagino que nessa conferência haverá oportunidade para fazê-lo, mas bastaria lembrar o seguinte, que ainda na década de 80, nós tínhamos no Brasil incentivos fiscais que levavam à destruição de florestas, incentivos que eram voltados, por exemplo, para o desenvolvimento da agricultura. Ainda na década de 80, nós não tínhamos um monitoramento eficaz do que acontecia nas florestas. Esse monitoramento começa precisamente no final daquela década, sobretudo através das estatísticas publicadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E é interessante notar que a conscientização que houve em relação à preservação da floresta amazônica, não apenas no Brasil, mas a nível mundial, ocorreu precisamente coincidindo com o trabalho brasileiro, sobretudo do INPA, de divulgar essas estatísticas. É no momento que o Brasil começa a monitorar o que ocorre na floresta amazônica que os problemas se tornam mais patentes, que, por exemplo, tornam-se conhecidos os números relativos a incêndios nas florestas. Por exemplo, até então nós não tínhamos esse conhecimento preciso. Ainda na década de 80 não tínhamos uma agência voltada para assuntos ambientais ou para recursos renováveis. Ainda na década de 80 não tínhamos um ministério voltado para meio ambiente. Obviamente a situação é muito diferente nos dias de hoje. Os desafios são imensos ainda, esse é o último ponto. Obviamente temos ainda muito que devemos fazer nessa área de preservação ambiental, especificamente voltada para a preservação da floresta amazônica. Enfim, eu acho que essa conferência pode muito contribuir para a reflexão do que deve ser feito. Eu quero felicitar os organizadores por terem sabido reunir aqui algumas das pessoas que melhor têm refletido sobre a Amazônia e que têm também dado uma contribuição concreta para avançar as causas ambientais no Brasil. E eu acho que já reunir essas pessoas aqui, conseguir trazê-las aqui a Chicago, fazê-las discutir esses assuntos, esses temas que são tão importantes para o Brasil e não apenas para o Brasil, a meu ver, já é uma garantia de êxito para essa conferência. Eu desejo a todos os presentes, uma ótima reunião. Muito obrigado. Muito obrigado. Thank you, Ambassador João Mino.
And now the next segment of the morning will be a video presentation by Senator Marina Silva. She had hoped to be with us at this conference, but pressing matters made it impossible to attend in person. Primeiro eu quero cumprimentar a todos os organizadores e participantes dessa conferência realizada pelo Centro de Estudo Latino-Americano e o Programa para o Meio Ambiente Global da Universidade de Chicago. Dizer que os temas que estão sendo abordados são altamente relevantes para a Amazônia, sobretudo no que concerne os desafios de como integrar o desenvolvimento sustentável, considerando a capacidade de suporte dos ecossistemas de um bioma tão importante e estratégico para o Brasil e o planeta, e as necessidades de desenvolver adequadamente a região, inclusive respeitando as populações e as comunidades locais. Também como fazer com que a ciência, que é tão importante nas saídas para a crise ambiental que estamos vivendo, possa integrar o olhar e a escuta dessas comunidades, aquilo que a gente costuma falar de uma integração, ou pelo menos os pontos de contato que podem ser estabelecidos entre o conhecimento científico tradicional e o saber narrativo dessas comunidades, que, como venho dizendo, elas não têm os mesmos postulados de certo e de errado, mas sabem escutar, sabem enxergar e, principalmente, sabem fazer. Existe um psicanalista italiano chamado Mario Aletti, que diz que o homem aprendeu a usar a força dos ventos bem antes de aprender sobre as leis da dinâmica eólica. As populações tradicionais da Amazônia dominam muito bem esse conhecimento de saber fazer. Foi isso que eu aprendi com o ambientalista Chico Mendes, que inclusive o seu legado estará sendo avaliado durante essa conferência, o olhar das próprias comunidades através de suas lideranças, além da contribuição que eu sei que será dada tanto pelos cientistas, pelos pesquisadores, quanto pelas ONGs que militam nessa agenda de uma Amazônia que seja capaz de continuar sendo a Amazônia, de promover a melhoria da qualidade de vida para os 25 milhões de amazônidas que ali vivem, respeitando os povos que estão ali com suas culturas milenares e, ao mesmo tempo, ensinando como manejar adequadamente esses recursos, porque tem conhecimentos tradicionais associados aos recursos naturais. Parabenizo todos os organizadores e sei que as políticas públicas ao longo desses 20 anos também estarão sendo avaliadas, e eu acho que uma das grandes contribuições que podemos verificar é essa junção entre experiências piloto que foram realizadas ao longo do tempo e a transformação dessas experiências piloto em políticas públicas, como tivemos a oportunidade de fazer com o Plano de Combate ao Desmatamento, que foi uma inspiração em várias ações que já tínhamos ao longo do tempo. Transformamos isso em uma política pública com um resultado fantástico em termos de redução do desmatamento, que nos possibilita agora pensarmos em uma meta de redução de CO2 pela diminuição do desmatamento, que gerou também um programa de apoio a florestas tropicais a partir da experiência brasileira. Mas, como eu sempre digo, todas essas ações são apenas o começo. O desafio é como mudar o modelo de desenvolvimento, como fazer para que as atividades produtivas sejam cada vez mais sustentáveis, como fazer para que a política voltada para o desenvolvimento da Amazônia integre todas as dimensões da sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural e principalmente a sustentabilidade ética. Nós temos que entender que boa parte das respostas técnicas nós já temos para os problemas do meio ambiente global. O que nós precisamos é colocar a nossa técnica a serviço do posicionamento ético de desenvolver com proteção ambiental.